mas hoje a minha voz ainda está saindo. Eu tô ruim desde o EBF. A minha voz não saía. Semana passada a minha voz não saía nada. Eu achei que ia melhorar. E foi indo. Aí chegou essa semana, eu falei, Jesus, teve uma pregação terça-feira, e até hoje, até amanhã, eu falei, Jesus, a voz tem que voltar. Mas em nome de Jesus, intercessão de São Brás, né? E meu paizinho Padre Pio vai dar certo. Se eu der umas tossidinhas aí, vocês não reparam, não. Então, como o irmão falou, né? Já estive aqui com vocês no ano passado, em outubro. Também, né, num contexto para a gente falar sobre Nossa Senhora. Meu nome é Evelise, sirvo a Deus no grupo de oração Luz das Nações, lá de Jacareí. E é com muito carinho e cuidado, sempre que algo, né, algum contexto que a gente se envolve relacionado à Nossa Senhora, a gente sempre tem um cuidado especial, né? A começar por mim aqui, é sempre um privilégio. Sou casada, meu marido tá ali no carro, meu menino dormiu, mãe de 3 filhos, a Laís de 16 anos, que tá lá com as amigas, que daí agora já tem a rotina dela, né? O Benjamin de 7, que tá ali no carro, e um anjinho lá no céu. Hoje nós vamos partilhar na passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 19. Capítulo 19, lá no versículo 25. Uma passagem que é tão comum para a gente, né? E quando a gente para mesmo para refletir sobre ela, ela é muito mais intensa, né? Do que a gente imagina mesmo. João 19, lá no finalzinho, 25, né? Então está escrito assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Essas são palavras do Senhor. Se a gente for refletir, né, esse contexto da crucificação, dentre os evangelhos, alguns momentos se repetem, né, entre as narrações dos evangelhos. Alguns têm em específico, né, em um evangelho, em outro, mas esse da crucificação, esse momento da crucificação, esse momento de Jesus na cruz, ele é narrado pelos 4 evangelhos. Porém, no Evangelho de João, ele é narrado de uma maneira diferente, porque João viveu esse momento junto com Maria. Se a gente for ler nas passagens de Marcos, de Lucas e de Mateus sobre esse momento, é falado, né, sobre todo esse contexto, é falado sobre a sede de Jesus, é falado sobre as vestes que são divididos entre os soldados, mas esse contexto, essa fala de Jesus com João e com Nossa Senhora, só tem narrado no Evangelho de João, porque só João vivenciou essa presença, esse momento com Nossa Senhora. João se permitiu viver esse momento, né, junto com Nossa Senhora, de estar ali junto com Nossa Senhora. Nesse momento, quando Jesus nos fala, né? Quando Jesus fala para João, né? Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Jesus, ele inaugura ali naquele momento uma nova família, né? Se nós formos imaginar no contexto humano, físico mesmo, da cena, né? A gente imagina, de repente, depois João pegando Nossa Senhora e levando para casa, né? E enquanto eu rezava, eu pensava muito
em situações em que as mães vivem o luto por um filho, né? Né, quando a gente vive um luto por alguém, quando tem todo o velório, todo, né, o enterro, e daí enterrou, aí a gente volta para nossa casa, né? Todo mundo volta para as suas rotinas, é claro, todo mundo que está ali dentro daquele contexto também sofre, também vai ter um impacto no dia a dia com aquela perda, né, daquela pessoa com qual a pessoa está ali. Mas a família, mas quando se trata de um filho, né, alguém muito próximo, é diferente. A família volta para casa, né, parece que tudo está normal para todo mundo, e ali para aquela pessoa ali que tem uma ligação muito mais, tinha uma ligação muito mais íntima, né, com aquela pessoa que se foi, é um contexto diferente, é um contexto de como que vai ser, né? E eu ficava imaginando João levando Nossa Senhora, né, para casa. Mas, ao mesmo tempo, Jesus me falava ao coração sobre não só o levar Nossa Senhora como um ato de amparo, né, como a gente faz quando a gente vai no velório de alguém, no enterro de alguém, e a gente, ou nós somos amparados, né, ou nós amparamos quem está ali. Mas ali, diante do sim de Nossa Senhora, ela sabia o que ela não sabia exatamente, mas assim, ela sabia o que ela ia passar. Ela sabia da entrega que ela estava fazendo através do sim dela, né? E aquele levar, aquela instituição, aquela formação daquela família, era sobre uma família espiritual que se formava, que se iniciava, não era um fim, né? É claro, esperava-se, né? Jesus, ele fez as promessas, ele falou que ele ia ressuscitar, mas naquele contexto em particular, com Nossa Senhora e João, o discípulo amado, era um novo começo. O novo começo da ressurreição era mas ali era um novo começo que Jesus já estava provocando, já estava realizando, do começo de uma família espiritual, de começo de um lar, de uma estrutura em que, tendo Nossa Senhora conosco, tendo Nossa Senhora, quando a gente se dispõe a estar com Nossa Senhora, a gente vai ter o nosso respaldo, mesmo que seja aos pés da cruz, mesmo que seja diante do sofrimento. Maria ali, ela representa, Maria aos pés da cruz, ela representa aqueles que creem. Nós, né? Às vezes a gente dá uma, né? Ai, Senhor, dá uma duvidadinha, uma duvidada, né? Mas fala, nossa, Senhor, podia ser diferente. Mas Maria ali, ela é reflexo, ela vem nos representar. Ela vem representar aqueles que creem que a morte na cruz, ela teve um propósito. E o propósito precisava continuar mesmo que ela não visse, né? Jesus ainda ia ter 3 dias ainda para Nossa Senhora sofrer com a perda do filho. Mas ali Maria veio nos mostrar que a gente precisa permanecer, né? Que a cruz ela é um início. Antes, a cruz não é a ressurreição, a cruz já é o início desse novo, dessa nova família. E João vem representar para a gente literalmente os discípulos, daqueles que servem, daqueles que viveram com Jesus, daqueles que caminharam com Jesus, que também somos nós, né? Dentre os 12 discípulos, tirando, né, Judas, que fez o que fez, mas todos os outros caminharam, serviram e se dedicaram a Jesus. E onde estavam eles? Não é que eles abandonaram Jesus, mas João, o discípulo amado, naquele momento, ele vem nos representar como um discípulo que precisa permanecer. Que mesmo diante da circunstância, que mesmo diante da dor, que mesmo diante da realidade de que muitas vezes a gente acha que não tem, né? Não tem solução, não tem. A gente precisa permanecer. Permanecer e obedecer, né?
aquilo que Cristo veio nos ensinar, aquilo que a gente viveu com Cristo. E isso precisa acontecer como algo resultado daquilo que a gente vive no dia a dia. Nós viemos para o grupo de oração, vamos para a missa, vamos para formações, rezamos o terço, né? Nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergarmos, fazer uma autoavaliação. O que isso tem gerado em mim? O que isso tem transformado em mim como discípulo? E não simplesmente a gente se dispor em oração em busca de algo de Deus, de uma resposta, de um direcionamento, ok. Mas a gente precisa buscar isso como um canal de transformação do nosso coração, acima de tudo. Nessa hora em que está na palavra, né? Que dessa hora em diante, o discípulo leva, né, Maria para casa. Então, não é sobre a casa, não é sobre, né, o lar físico, não é sobre a vida física. É sobre acolher uma relação com Nossa Senhora. É sobre olhar para Nossa Senhora e enxergar nela um amparo, um sustento, um exemplo de obediência, de força, né, diante da dor, diante de tudo que ela passou. Quando Jesus fala, né, eis aí a tua mãe, apesar de estar só João, né, e Maria e Nossa Senhora, Jesus ali, ele nos convida, ele nos mostra sobre o quanto ele quer nos reunir através de Nossa Senhora. O quanto aqueles que buscarem a presença da mãe, o quanto aqueles que buscarem o sustento, né, e tanto se buscar a presença da mãe, quanto buscar estar na presença da mãe, né? A gente desejar essa presença de Nossa Senhora, mas a gente também se posicionar nessa presença, né? A gente ter a nossa intimidade com Nossa Senhora, as nossas práticas que fomentem essa intimidade nossa com Nossa Senhora. Como eu disse, né? Apenas João relata isso. Por quê? Porque só João que se permitiu viver esse cuidado, se dispor a estar junto, a estar perto, né? Quantas vezes a gente reza o nosso terço, né? Conversa com a mãe, mas de um jeito assim, ai mãe, intercede. E a gente não se permite viver esse amor tão intenso de mãe mesmo. As mulheres aqui, todas são mães? Todas são. Então, eu vou falar para as mães, né? Os pais também, mas a mãe é diferente, né? A gente, por mais que o pai, quando a gente está grávida, né? O pai sente mexendo, põe a mão na barriga, mas o que a gente vive em gerar um filho, isso aí, desculpa, homens, vocês jamais saberão o que é, né? De você sentir um ser se formando dentro de você, sentir você imaginar, eu não sei vocês, mas eu até hoje, assim, às vezes eu olho para meus filhos e falo, meu Deus, eu com meu marido, a gente tem o costume de, às vezes, o meu menino que é mais pequenininho, né, então ele é aquele mais chamego com a gente e tal, e ele é muito carinhoso, e daí, às vezes, a gente tem o costume de falar, olha, não existia, e agora tá aí. Então, assim, o milagre que a gente vive ao gerar um filho, né, é algo espetacular. E quando a gente se dispõe a esse cuidado de Nossa Senhora, né, a gente precisa se dispor a esse cuidado de mãe, a essa intensidade de mãe, né, dessa intensidade que nós mães vivemos e nos doamos para os nossos filhos. A gente precisa se dispor a essa intensidade de cuidado de Nossa Senhora. Sabe? A gente com os nossos filhos, a gente quer zelar, a gente quer cuidar
Então, se o filho não está bem, você, é para a mãe que corre, a gente vê ele meio assim. Não, fica, tudo bem. Filho, você tá com fome? Não, e a gente vai. E a gente está sempre ali. E é tão gostoso quando o filho vem e se aconchega na gente e busca na gente um carinho, um cuidado, um aconchego, né? E muitas vezes a gente desperdiça esse colo de Nossa Senhora. A gente não enxerga ela com essa presença física, né? Nessa intensidade de cuidado de mãe. Ali, Nossa Senhora se manteve aos pés da cruz, junto com o discípulo amado, do qual ela acolheu como filho, né? Para mostrar pra gente que a cruz não é lugar de dor. A cruz é lugar de formação. A cruz é lugar de força. O sofrimento é lugar de força. Né? Da outra vez que eu vim, eu partilhei um pouco com vocês sobre tudo que eu vivi com o câncer e do quanto eu sempre falo e repito o quanto eu sou grata a Deus pela permissão do câncer na minha vida. E não é que a minha vida era ruim, não. Mas aquilo que eu vivi com Deus durante o tratamento do câncer, durante o sofrimento de ficar careca, de fazer químio, e cirurgia e rádio, aquilo que eu vivi com Deus, eu jamais viveria em qualquer situação da minha vida. Jamais. Então a gente precisa enxergar, e Nossa Senhora, nesse momento, ela vem nos reafirmar isso. Que a cruz, ela pode até ser um lugar onde exista dor, mas ela é lugar, essa dor é lugar de formação pra gente. Formação espiritual, formação de força espiritual, formação, forja da nossa alma e da nossa vida como humano mesmo pra gente viver aquilo que Deus tem pra gente viver. Claro que todos nós, nosso foco maior, né, em tudo que a gente faz, e se esse não é o seu, né, que nessa noite o Espírito Santo te convença disso, que em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive, em tudo que a gente busca, é para nos moldar para o céu, é para nos preparar para o céu, ou para o dia que o Senhor voltar, ou para o dia que Ele vir nos buscar. Esse precisa ser o nosso foco diário, né, o desejo pelo céu. E estar aos pés da cruz e enxergar o sofrimento é nos moldar, é nos permitir aproveitar essas oportunidades para nos moldar para o céu, para vivermos aquilo que Deus tem no céu, mas também para vivermos aquilo que Deus tem para a gente aqui. Porque a história não acabou na cruz, nós estamos aqui, né, para continuar essa história. E se a história não acabou na cruz, não acabou na ressurreição, é porque Deus Pai, Ele quer continuar essa construção aqui nesse mundo. Às vezes, eu tenho o costume eu tive a graça de mudar de emprego do ano passado, e no caminho para onde eu vou para o meu trabalho, eu tenho a graça de passar em frente a uma igreja. É perto, a igreja é no meio do caminho, minha casa, a igreja e o meu serviço. Então assim, dá 10 minutos da minha casa entre a igreja e dá 5 minutos da igreja entre o meu serviço. Então assim, todos os dias eu passo diante da igreja quando eu vou para trabalhar, tem missa meio-dia de terça a sexta, então vira e mexe na hora do almoço, eu corro lá falar com Jesus, corro lá para a missa, depois almoçar. Às vezes, eu fiz um propósito esses dias de adorar Jesus no Santíssimo todos os dias, por 30 dias. E daí, eu passava, às vezes, na correria do dia a dia e tal. Aí tinha dia que eu só entrava, chegava lá no Santíssimo, Jesus, bom dia, Senhor. Senhor, eu tô aqui, entrego o meu dia, tá? Mas hoje o dia tá corrido. Então é só isso mesmo, eu te amo, tal, tô indo, tchau. E foi.
Aí tem dia que já é mais, né? Eu vou mais com calma. Senhor, hoje tem uma pauta mais elaborada aqui pra gente discutir. E às vezes, quando eu fiz esse propósito, teve um dia, na segunda, essa igreja, lá em Jacareí tem uma igreja que tem missa na segunda, que é a do Bom Sucesso. E é 7 horas da manhã. Aí só tem 7 horas da manhã, depois a igreja fecha, então não tem nenhuma igreja aberta, né? Aqui em São José eu sei que tem algumas, enfim. E daí, quando eu fiz esse propósito, eu falei, e agora? Eu fiz o propósito. Aí, eu rezando, eu falei, Nossa Senhora, mas a senhora, eu fiz esse propósito, mas agora eu já fiz. A senhora que permaneceu diante da cruz, aos pés de Jesus, né? Me ajuda. Aí, o que eu fazia? Eu passava, quando eu ia trabalhar, aí eu passava pela parte de trás da igreja, desse jeito mesmo. Eu passava, daí aqui tá a parede a igreja aqui, né? Vamos dizer que aqui é a igreja. Daí eu via, né? O pessoal, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, o povo tudo indo trabalhar e tal, né? Daí eu ia e tal, e o Santíssimo é no fundo da igreja, né? Daí eu chegava no fundo, daí eu parava assim, daí as pessoas passando, daí eu parava assim na parede, aí eu colocava a mão assim na parede, falava, Senhor, o Senhor tá aí, eu tô aqui. Essa parede, ela não impede da gente conversar. Então, eu não consigo, falo, Senhor, eu não consigo entrar aqui, porque a porta tá fechada, mas eu tô aqui. Então, o Senhor, te entrego o meu dia e tal, e eu assim, na parede, dando uma disfarçadinha, né, pro povo não falar, nossa, que menina doida. E daí, ia pro meu trabalho. Buscar em Nossa Senhora, né? Nossa Senhora faz isso com a gente. A humildade de Nossa Senhora, quando a gente busca conhecer e se aconchegar no colo de Nossa Senhora, ela literalmente abre os caminhos para nos colocar na presença do Senhor, para garantir que a gente tem esse respaldo, que a gente tem essa segurança, que a gente tem essa proteção. Mas a gente precisa enxergar ela como esse canal, né? Eu poderia simplesmente falar, Jesus, eu fiz o propósito, mas não tem nenhuma igreja aberta. Então, né? E tá tudo bem. Mas eu falei, Nossa Senhora, eu fiz o propósito. E agora? O que a senhora faria? Como que a senhora fazia aí nesses 33 anos de Jesus? Imagina que a senhora passou um aperto, né? Porque começa a fazer milagre, não sei o quê. Como é que a senhora fazia? Como é que a senhora lidava com as coisas que Deus colocava no coração da senhora para que a senhora fosse esse canal do céu e instrumento dentro da missão de Jesus? E daí Nossa Senhora nos direciona. Antes de morrer, quando Jesus, né, tudo isso, se a gente for ler os evangelhos, enquanto Jesus está na cruz, muita coisa acontece. Tem esse episódio onde ele entrega sua mãe para João, aí ele tem sede, daí eles pegam o vinagre e põem na boca dele. Eu fiquei imaginando o tempo, né, de Jesus lá, vivo ainda na cruz, né, com todo aquele sofrimento e tudo aquilo acontecendo. Mas Jesus vem nos mostrar ali que a cruz e a presença de Nossa Senhora é amparo. Do mesmo jeito que pra gente, né, os nossos filhos vêm e nos recorrem, né? Eu imagino como que Jesus, lá passando por tudo que estava passando, lá pregado na cruz, como o coração dele estava quando ele olhava para a mãe dele lá embaixo, né? Vendo todo aquele sofrimento. E ele lá, estendido, pregado na cruz, ele ainda se preocupando com a mãe, né? Se preocupando com o filho, se preocupando com a mãe. E agindo ali, ele poderia, né, simplesmente, não, então tá, né, consumou. Não, ele ainda, mesmo na cruz, mesmo sofrendo, ele ainda continuou para a gente nos fortalecer, para a gente buscar esse amparo, para a gente ter a consciência definitiva do amparo de Nossa Senhora na nossa vida. Humanamente,
a ação de Jesus, ela foi uma ação pequena, vamos dizer assim, né? Ele falou, ó, fácil, né, filho, eis aí a tua mãe. Então, assim, como eu falei, né, no contexto de um velório, de um enterro, é uma situação corriqueira da circunstância. Não tem o que fazer, né? A pessoa faleceu, enterrou, todo mundo precisa voltar para casa. É o normal da vida, né? Não tem o que fazer, não tem uma outra opção. Então, a ação de Jesus ali foi algo corriqueiro, mas foi algo intenso. Foi algo que em todo momento ele decidiu fortalecer-nos, ele decidiu nos direcionar para a mãe. Muitas vezes, no dia a dia, as nossas ações corriqueiras ou os nossos pedidos corriqueiros, né, para Deus e para Nossa Senhora, às vezes a gente pede uma intercessão para ela, né, de todo o coração, algo que a gente acredita no cuidado e no agir dela, né, na nossa vida, mas muitas vezes, diante da aflição mesmo do nosso coração, a gente fala, mãe, toma conta, passa à frente, e daí a gente entrega e a gente sai. É como se falasse, mãe, provê sobre o vinho para mim e depois quando você conseguir, você me avisa. E Jesus não. Ali, nessa cena, né, nesse momento, é para a gente olhar para as situações corriqueiras da nossa vida, por esses nossas intercessões e a gente viver essa intensidade. E a gente, como eu falei, se manter na presença, se fazer presente na presença da mãe. Você sabe que hoje eu vivi uma experiência e eu tinha até esquecido. Nada me faz perder o sono. No meu diagnóstico, tratamento, eu passei por tudo, eu nunca perdi uma noite de sono. Nunca. Podia estar com dor, podia estar do que for, eu dormia. Eu não falo, meu sono, e assim, até eu tenho uma facilidade de lidar com os meus pensamentos. Então assim, quando eu vou deitar, se eu tenho alguma coisa que me preocupa, eu tenho uma facilidade de falar, não, eu não consigo resolver isso agora. Então, aí eu começo a pensar no rosto de Jesus, nos detalhes do rosto de Jesus, para manipular o meu pensamento e eu conseguir dormir. Então assim, eu não sou de perder o sono. E essa noite eu não conseguia dormir. Apesar de estar assim, mas assim, eu não estava com dor, não estava... E foi dando meia-noite, 11 horas, meia-noite, 1h, e nada, assim, ó, eu estava assim, ó, instalada. Porque às vezes você fica com insônia, mas você se sente cansado, porque você está cansado, você quer dormir, não consegue. Mas não, era como se fosse aqui, como se fosse durante o dia, eu estava assim, instalada. E daí todo mundo em casa já dormindo, e eu lá, e nada. Aí quando deu 1h40, aí 1h eu comecei a rezar, e eu comecei a sentir algo diferente, espiritualmente falando, algo ruim. E daí, quando deu 1h40, eu rezando, falei, Senhor, eu preciso dormir, eu preciso acordar cedo para trabalhar. E eu lembro que a última hora que eu olhei no relógio era 1h40. E eu dormi. E daí eu sonhei. Sonhei com quem? Sonhei com o demônio. Falei, meu Deus. E no sonho eu sabia que era um sonho. E era assim um tormento, sabe? Eu estava num lugar e eu não conseguia enxergar. E eu chamava pelo meu esposo e ele não me escutava. E eu sentia a presença do inimigo.
E daí eu falava, não, eu não consigo enxergar, eu não consigo, mas eu consigo rezar. No sonho, conscientemente no sonho, eu sabia que era um sonho, eu falava, eu preciso acordar. Eu preciso acordar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de sonhar, saber que tá sonhando, quer acordar e não consegue. E daí no sonho eu começava a rezar. Eu começava a rezar. E daí eu acordei. Era 2h40 na hora que eu acordei. Falei, ah, é? Veio me perturbar? Agora vai ter que aguentar eu rezando. Daí eu levantei, fui rezar meu rosário. Falei, agora então, não deixou dormir, agora vai ter que aguentar eu rezando. E daí essa pressão, pressão espiritual mesmo, negativa, eu acordei suando, mas quando eu falei, não, vou rezar meu rosário, não é que eu subestimei aquilo que eu estava vivendo espiritualmente, porque eu não tenho poder e nem quero, né, nada diante do inimigo. Mas ali eu falei, não, no rosário eu vou, o rosário vai me sustentar. O rosário, se isso é uma investida, Nossa Senhora é Nossa Senhora que vai, mãe, é a Senhora que vai pisar nele agora. Eu tenho o costume de acordar de madrugada para rezar, tenho as minhas intercessões, né? Mas hoje Nossa Senhora falou assim, ó, hoje é pela sua família. Hoje eu falei, então tá, mãe, então preciso da senhora. E mesmo que aquela situação do sonho foi algo muito desagradável, me dispor ali no rosário me trazia uma paz da certeza de que o inimigo pode tentar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Mas na presença de Nossa Senhora eu tenho um amparo do céu. Nossa Senhora, a humildade dela, ela faz isso com o inimigo da nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O poder dela é sobre a humildade que ela tem. A gente, né, quanto orgulhosa a gente fica dos nossos filhos, né? Quando o filho faz alguma coisa, nossa, meu filho, olha, meu filho conseguiu isso, meu filho fez assim. Tem um sobrinho meu que passou na USP esse ano, a gente está todo orgulhoso, nossa, meu sobrinho tá lá, foi lá fazer faculdade. Só que quando a gente se orgulha, quando a gente fala dos nossos filhos com orgulho por conta deles, né? De alguma forma, se a gente for pensar bem, a vaidade também está no nosso coração. O meu filho, né? A gente tem que se orgulhar assim, isso não é errado. Mas se a gente for analisar bem, existe uma vaidade do nosso coração, né? Não que a gente queira se aparecer para as pessoas, que a gente queira, né, ser melhor, enfim. Mas existe uma vaidade de dizer, né? Olha, Nossa Senhora nunca foi assim. Pensa, o filho dela fazendo milagres, fazendo tudo que fez, e ela se mantinha na humildade, né? Na submissão, sempre atrás, né? A gente tem festa de Dia das Mães, né? Onde teve a festinha do meu menino Dia das Mães. Da apresentação, aí eles reservam um lugar especial para as mães, né? As mães são especiais naquele momento e tal, né? Nossa Senhora nunca usou desse posicionamento em vida. Muito pelo contrário. Ela sempre foi humilde, ela sempre esteve nos bastidores. E é essa humildade que faz ela ter na nossa vida a força que ela tem para interceder por nós, pelos nossos. Por pisar a cabeça da serpente e lançar para longe da nossa casa e da nossa família e da nossa vida a ação do mal. O demônio, ele é poderoso, ele tem muito poder, né? Se a gente der brecha, nós não temos força sobre ele. Mas ele é desesperado por conta de Nossa Senhora. Uma mulher simples, humilde e obediente. Serva que se dispôs, né, a servir e a fazer tudo aquilo que Deus Pai propôs para a vida dela, para que o plano de salvação acontecesse. No reino de Deus,
A humildade de Maria é gigante. Um sim de uma jovem que muda uma história toda. Uma mãe em silêncio que se sustenta pela fé. O extraordinário de Deus, ele se esconde no ordinário da fidelidade de Maria. Por mais que tantos relatos, né, da vida de Jesus, em tudo tinha Nossa Senhora. Porque dos nossos filhos, que eu falei, minha filha está lá com as amigas, tem os planos, nossos filhos têm os planos deles, e tem as rotinas, e tem a escola. Mas nós, enquanto mães, nós estamos sempre ali na retaguarda. Então, meus filhos têm que ir para a escola, então eu sei o horário que eles têm que ir, eu vou arrumar o lanche. Minha filha hoje acorda cedo, arruma e vai para a escola e vai sozinha. Ok, mas a roupa dela, o uniforme dela tá lá, porque eu já preparei, né? O lanche dela tá lá, porque na hora que volta nós, enquanto mães, a gente faz isso. E Nossa Senhora faz isso com a gente. Dentro do extraordinário. Veneramos Maria como nossa mãe, porque nela encontramos um modelo perfeito de humildade, a fidelidade que permanece na dor, que Nossa Senhora nessa noite possa nos fortalecer nessa permanência. A dor, Jesus, ele morreu na cruz para nos mostrar que a cruz é um caminho e que não tem como a gente viver as promessas de Deus se a gente não passar pela cruz. Mas aquele que permanece fiel na dor, vive aquilo que Deus tem de melhor. A mulher que gera o Cristo no mundo, que é exemplo de Nossa Senhora, na humildade de Nossa Senhora, nós possamos nessa semana, né, de Dia das Mães, nos moldar para as nossas casas, podermos gerar Cristo dentro da nossa casa. E gerar Cristo não é nem sempre falar de Cristo, não é nem sempre isso também, né? Mas gerar Cristo dentro da nossa casa é ter esse zelo e esse cuidado com os nossos, assim como Nossa Senhora tinha com Jesus. Eu estava, na semana retrasada, eu estava assistindo o The Chosen, da última temporada, e num dos últimos capítulos, não sei se vocês já assistiram, mas um dos últimos capítulos, quando Jesus volta com os discípulos, daí encontra Maria, né? E daí Lázaro, enfim. E daí tem uma cena específica que Jesus vem e dá a entender assim, que fazia alguns dias que Nossa Senhora não via Jesus, e daí eles se encontraram, os discípulos foram lá se reunir, e Nossa Senhora foi lá junto com Jesus. E daí Nossa Senhora, conversando com ele, Nossa Senhora fala assim para ele, vamos ali que eu vou lavar seu cabelo, porque tá muito sujo. E daí aparece a cena, Jesus sentado, eles conversando, e Nossa Senhora limpando o cabelo de Jesus. Eu fiquei tão admirada vendo aquela cena, do zelo, né, do cuidado de mãe, que a gente possa ser esse cuidado de Cristo dentro da nossa casa, nesse ordinário. Às vezes o cansaço, né, a correria, o cansaço gera falta de paciência na gente, né, os problemas, enfermidades, isso muitas vezes nos tira a paz. E somos humanos, mas que a gente possa enxergar no extraordinário da nossa casa, dos nossos dias, a oportunidade da gente gerar Cristo, através da humildade de ser mãe, como Nossa Senhora foi. E ao fim, a mãe que nos é dada por Jesus, que em especial nesse Dia das Mães, né, que pros homens que possam viver essa experiência de um cuidado de mãe e se espelhar nesse cuidado
e se espelhar nesse cuidado na sua casa, mas para você, mãe, que Nossa Senhora possa ser um acalento no seu coração, possa ser um cuidado, que possa ser um sustento. Pedir para vocês fechar um pouquinho os olhos, que vocês possam imaginar o dia a dia da casa de vocês, o ordinário do dia de vocês. Qual que é a rotina? Qual que é a sua rotina? Você já tem a rotina certa? Você acorda, vai fazer o café, prepara as coisas, para quem precisa sair para trabalhar, né? Prepara tudo e sai trabalhar. Ou então, né? Para aqueles que ficam em casa, as coisas de casa, a roupa que tem para lavar, a cortina que tem para tirar. Aí tem o lixo que tem que pôr para fora. Aí a gente não viu, você não viu que acabou o arroz. Precisa vir no mercado. Que você possa trazer no seu coração esse ordinário do dia a dia, das coisas aparentemente corriqueiras. E que nesse momento você possa visualizar mesmo a imagem de Nossa Senhora dentro da sua casa. Você ali na cozinha, lavando a louça, e Nossa Senhora ali do lado, te ajudando a secar a louça, te ajudando nos afazeres. E de repente numa situação onde um filho derruba alguma coisa, ou o marido larga uma toalha em cima da cama, que vem aquela, você está correndo, você está... Ou, né, a preocupação com as contas. O Senhor me fala de situações financeiras que têm tirado a paz em alguns lares. Que a presença de Nossa Senhora, que a humildade da presença da Mãe possa vir convencer, vir trazer a presença do Espírito Santo, porque a presença da Mãe, assim como ela visitou Santa Isabel, ela é a presença do Espírito Santo. Que a presença de Nossa Senhora venha trazer essa presença do Santo Espírito de Deus, para que ele traga força, para que ele traga o sustento, e que na noite de hoje, eu e você possa escutar da Mãe: filho, filha, calma, eu vim para casa com você. Assim como eu fiz com João, eu vim para casa com você. Eu vou estar com você até que as promessas do meu filho se cumpram. E nessa emoção do Espírito Santo, como ela foi conduzindo, levando vocês. E nessa emoção a gente queria fechar e selar esse momento com o Espírito Santo de Deus, para que venha mesmo selar, trazendo todas as curas, as libertações em nossos corações, principalmente nos corações das mamães e das mulheres. E nessa emoção, a gente gostaria de convidar agora todas as mulheres que pudessem vir aqui na frente. Você, mulher, segura na mão dessa mulher e vem aqui na frente agora. Nós vamos cantar e rezar por vocês, junto com essa nossa irmã, que depois nós vamos rezar por ela, mas nós vamos rezar por vocês, mulheres. Pedir esse Espírito Santo, que é por ela, pela intercessão dela, nós queremos pedir. Eu queria que todas as mulheres viessem aqui na frente, ó.